todos os parâmetros restabelecidos, vamos dar início à mesa 11 da 18ª Semana de Estudos Clássicos da FEUSP. Teremos hoje a apresentação de 3 trabalhos, o trabalho da Tatiane Santos Menezes, intitulado A Desvalorização da Docência, uma análise a partir da atuação dos sofistas, seguido pelo Caio Franco Assunção, a epideixis filosófica e sua dimensão pedagógica no Mênon de Platão. Em seguida, a Helena Araújo Franzon, a Educação na Polis Ideal, uma análise da proposta educacional de Platão para as mulheres nas leis. Então, eu passo já a Tatiane, por favor, fique à vontade, o tempo é seu, se apresente e nos traga sua fala, que com certeza será muito instigante. Obrigado. Obrigada a você, Bruno. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Tatiane, sou de Sergipe, da Federal de Sergipe, vinculada ao programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Eu pesquiso sofistas, mais especificamente Górgias, e meu trabalho se volta mais a respeito da retórica que Górgias fazia, e eu faço uma análise jurídica das obras dele, especialmente Palamedes, porque eu acho que o Palamedes é um pouco esquecido, o povo fica focando muito em Helena, e aí as outras obras de Górgias que a gente tem acesso, ficou meio esquecido. Então eu deixei Helena de lado e fui atrás de Palamedes, e também faço um trabalho em cima do Epitáfio. Mas aqui, para hoje, eu preparei um breve texto que eu queria mais levantar uma reflexão, uma reflexão de vocês para pensarem os sofistas de outro modo, pelo menos o ensino que os sofistas faziam, os sofistas de uma forma geral. E aí, quando eu falo sofistas, eu quero deixar claro que não é todo e qualquer sofistas, mas os grandes sofistas, aqueles que a gente tem mais conhecimento, como Gorgias, Protágoras, esses ditos mais famosos. Então, vou começar o meu texto, o título é A Desvalorização da Docência, uma análise a partir da atuação dos sofistas. Bom, eu começo falando que a educação é o meio mais eficiente pelo qual os grupos sociais têm de conservar, manter e também de transmitir às próximas gerações peculiaridades como cultura, costumes, tradições e demais atributos que formam a identidade de um povo. E isto não era diferente lá na Grécia Antiga. Lá eles já se preocupavam muito com a educação. Então, o território que a gente conhece hoje como a Grécia Antiga era formado pela junção de várias cidades e estados, situadas ali à margem do Mar Egeu, e que passaram por um longo processo de desenvolvimento entre os séculos, especialmente entre o 8 e o 5 a.C., e cada polis grega, ela possuía autonomia política, socioeconômica, cultural e também autonomia para escolher como seriam educados seus cidadãos. E aí um fato que era comum em pelo menos boa parte das cidades era a influência de Homero na educação dos gregos. Então a poesia homérica ela exerceu grande participação na formação do homem grego, uma vez que a princípio a educação grega ficava a cargo dos poetas e escritores, que transmitiam ensinamentos, bem como os valores éticos por meio dos mitos e das epopeias. E aí, a respeito dessa importância de Homero para a educação grega, queria ler aqui uma citação de Jacqueline de Romilly, que ela fala, abre aspas, além do exercício prático da leitura e da escrita, as crianças se especializavam em leitura dos poetas, em Homérico e nos líricos. Homero, sobretudo, era a Bíblia com a qual alimentava as crianças, e os atenienses tinham compreendido o que nós esquecemos com frequência, que é por intermédio dos textos literários que melhor se aprende a viver em um século. Fecha aspas. Então, Jaqueline, ela mostra a importância que Homero tinha para essa educação grega. E aí, na Grécia Antiga, no início, a educação era tida como uma prática, não tanto no início, mas já próximo ali da geração dos grandes filósofos, era tida como uma prática política. E, em certa medida, ela se dava de maneira informal e nas ágoras.
e esse local era muito utilizado, né, para manifestações políticas e, por conseguinte, para o aprendizado também dos homens. Mas nem sempre, né, esse interesse pelo saber político foi tido como primordial. A princípio, os interesses educacionais da Grécia Antiga giravam em torno da prática esportiva. Alguns anos depois, os estudos das letras e dos cálculos passaram a integrar esse sistema educacional grego. E sobre este aspecto em particular, convém ressaltar que a educação em Atenas era inicialmente dividida em dois ramos principais, que era a educação física do corpo, e consistia no aprendizado da gimnastique e da musique, e a educação intelectual. Então a gente vê até pelos filmes, né, que retratam um pouco essa época que os homens estão sempre malhados, todos divididos, porque eles realmente se preocupavam com isso. Era uma forma da educação grega, né, trabalhar o corpo. Então, com o passar do tempo, né, como eu falei, a educação ateniense passou a ter como um dos principais objetivos preparar os cidadãos para a política, por meio do ensino da retórica, ao fim de que os jovens, especialmente, eles estivessem prontos a falar em público, isso muito motivado pelas mudanças que se deram, né, ao longo dos anos, principalmente no campo político, quando foi instaurada a democracia. E aí esse aumento na busca pelo conhecimento fez com que a filosofia tomasse forma e fosse declarada como essencial para a formação do homem, do seu espírito, da sua alma, já na Grécia Antiga. E assim fez com que aumentasse a procura por ensinamentos filosóficos, especialmente por aqueles, né, ditos como filósofos, como eu falei anteriormente, e aí eu cito como exemplo Sócrates, Platão e Aristóteles. Podemos dizer, são os maiores desse período. Mas, em meio ao ensino que era oferecido por esses filósofos, surgiram os sofistas. E aí, propondo um novo objeto de estudo, eles mudaram um pouco a ordem que estava ali instaurada, né, em Atenas. E aí eles apresentaram uma nova técnica de ensino. E a respeito disso, eu vou trazer uma citação de Casertano, quando ele diz, abre aspas, os sofistas se apresentam, então, em primeiro lugar, como os novos mestres, aqueles que satisfazem a nova exigência do saber falar, que não é uma exigência puramente retórica, mas tem um claro valor político e social. Expressar-se de modo convincente, obter consenso, fazer valer as próprias razões, significava libertar-se de um complexo de inferioridade em relação às classes aristocráticas, tradicionalmente detentoras do poder e do consenso. Fecha aspas. Então, a gente vê, né, a importância já dos sofistas nesse aspecto, né, que a educação foi ampliada não só para a classe detentora de poder, né? Então, em meados do século V a.C., a Atenas, né, se tornou o maior centro do movimento sofista. Eles ensinavam a melhor maneira de ser para governar uma cidade, tornando-se assim muito importante na formação dos jovens atenienses. Os seus ensinamentos municiavam aqueles que os procuravam, né, de vasto material linguístico, cultural, retórico e demais outros saberes que se fizessem necessários para a atuação ativa da política da polis. Os sofistas, eles apresentavam a sabedoria de uso prático, tanto no campo da política quanto no campo da arte retórica. E aí, saber se comunicar, ser ouvido e ter a atenção do público era essencial durante esse intenso período de mudanças. E os novos mestres, eles estavam prontos para preparar os seus alunos para todo tipo de discurso. Eles passaram a ser reconhecidos como professores itinerantes e que cobravam por seus ensinamentos. Deste modo, todos poderiam ter acesso à educação desde que pagassem por ela. E aí estudiosos afirmam que alguns sofistas, né, chegaram até a acumular riquezas, inclusive Gorgias, que é o sofista que eu estudo. E a respeito desse aspecto, aí eu retomo Jaqueline mais uma vez, que ela fala, abre aspas, os sofistas, ao deterem uma tecne imediatamente eficaz e transmissível, demonstravam pelo mesmo fato de pedir dinheiro essa eficácia e esse valor prático de suas lições.
o sucesso que prometiam podiam justificar a cobrança de uma retribuição, enquanto que a busca pela verdade não ensejava tal. E aí, esse finalzinho é um ponto que eu discordo com ela, mas é para outro trabalho. Ainda sobre, né, essa cobrança do ensino, eu vou citar Ferreira e abre aspas. Nota-se que a educação proposta pelos sofistas não se tratava de uma educação voltada para o extenso público sem nenhum limite concernente, isto é, não fora voltada para a massa, o grande povo, e sim programavam-se em educar aqueles considerados nobres que estimavam a formação na carreira política, e com isto alcançaram-se o encargo de dirigentes do Estado, uma vez que se era absolutamente possível a todo cidadão dispor das diligências do Estado no contexto no qual já havia estabelecido a democracia. Fecha aspas. Então a gente vê aqui também, né, nessa citação, que os sofistas, né, de fato, cobravam pelos ensinamentos. Alguns, como eu falei anteriormente, cobravam muito caro por isso e ele não era extensível a todos. E os antigos, né, se escandalizaram, né, com essa ideia de pagamento pelo ensino, porque para eles o saber estava intimamente ligado à elevação espiritual. Então, somente os ricos e pobres, e nobres, na verdade, tinham tempo livre para pensar nos problemas da sociedade. Então, dito isso, não era de se esperar que aqueles que eram responsáveis pela educação até então não ficariam contentes com a interferência dos sofistas. E críticos do movimento sofista, né, colocavam em xeque, né, esse caráter, né, educativo dos sofistas, mas eu queria chamar, e aí agora o ponto da minha pesquisa aqui, né, por que, né, condenar os sofistas, porque eles cobravam pelo trabalho que eles estavam prestando, né, pelo serviço que eles estavam disponibilizando. É, Será que ainda hoje os professores, né? Eu cheguei a esse ponto de reflexão e eu queria chamar vocês também a refletir sobre isso. Será que ainda hoje os professores não são, né, respeitados e pagos como efetivamente merecem, em decorrência dessa herança de não poder se valorizar a transmissão do ensino, né? Condenar o fato de uma pessoa cobrar pelo ensino que é ofertado? Então, o fato é que, pelo menos pelo que eu pesquisei, né, até o momento, perante um sistema de ensino tão arcaico, né, em certa medida opressor, que existia lá na época, já que não era garantido a todos o acesso ao ensino, né, e a participação em certas discussões, eu acredito que a ousadia dos sofistas em levar os seus ouvintes a possibilidade de pensar e falar sobre política e também justiça contribui muito não só para o crescimento intelectual de Atenas, mas também para toda a humanidade, né? Porque os sofistas desempenharam um papel de elevada importância para o ensino e sua evolução até os dias atuais. E aí não é algo de uma apaixonada pelos sofistas, mas nós temos Gearge que fala um pouco sobre isso, quando ele diz, abre aspas, nunca podemos deixar de nos maravilhar diante da riqueza dos novos e perenes conhecimentos educativos que os sofistas trouxeram ao mundo, fecha aspas. E também Antisser e Reale, quando eles falam, abre aspas, a ideia ocidental da educação, baseada na difusão do saber, deve muito a eles, os sofistas. Por tal motivo, merece o respeito e admiração, que em parte ainda lhes são negados. Fecha aspas. Então, assim, né, já para finalizar, que o Bruno já levantou a mãozinha, temos que o ensino sofista, né, foi de suma importância não só para Atenas, como também para toda a sociedade, né, que nasceu e se desenvolveu depois dela, o ensino retórico, em especial, né, de grande valia e merece o seu devido reconhecimento e destaque. Eu creio que muito do que pesa sobre os sofistas, né, é justamente por conta desse caráter, né, do fato deles cobrarem por um serviço que era prestado e que até hoje a gente tem isso, né, de cobrar por um serviço que era prestado. Então, por que os professores não poderiam cobrar por esse serviço? Era esse o ponto de reflexão que eu queria trazer para vocês nessa tarde. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Tatiane. Você tinha tempo ainda, falou muito bem dentro do que lhe cabia. Muito, muito obrigado.
Passamos agora, então, à fala da Helena Araújo Franzon, que vai falar sobre educação na polis ideal, uma análise da proposta educacional de Platão para as mulheres nas leis. Helena, o tempo é seu. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Eu sou Helena Franzon, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Metafísica na Universidade de Brasília e eu sou orientada pelo professor Gabriel Cornelli. Eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, agradecer a organização do evento, pela presença de todo mundo e principalmente pela presença do meu orientador que pôde vir me assistir. Antes de começar a minha fala, que eu intitulei como Educação na Polis Ideal, uma análise da proposta educacional de Platão para as mulheres nas leis, eu gostaria de falar brevemente sobre a minha pesquisa de mestrado em si, porque elas se relacionam muito. Eu estou lendo as leis de Platão no momento sob a perspectiva dos estudos de gênero, e a minha pergunta norteadora é qual é a posição política e social das mulheres na Magnésia? Responder essa pergunta perpassa diversos campos de análise do diálogo, e também um processo muito minucioso de escolha das ferramentas certas para essa aventura. Eu acredito que é uma etapa muito importante para a pesquisa, a gente ter certeza de que a nossa metodologia e abordagem estão alinhadas com o nosso objeto de análise. E como os estudos de gênero são múltiplos e muito contemporâneos, eu considero importante já reconhecer aqui uma necessidade de uma preocupação especial em não cometer anacronismos quando a gente faz esses dois mundos, do feminismo, né, dos estudos de gênero e do diálogo platônico se encontrarem. Na apresentação de hoje, a minha principal abordagem vai ser a usada pela Joan Scott, no artigo de 1986, Gender, a Useful Category of Historical Analysis. Nele, ela delimita que existem duas formas de pensar as questões de gênero na história. Uma primeira, que seria meramente descritiva, e outra, que é a que eu estou adotando, que é teorizar sobre a natureza dos fenômenos ou realidades, buscando compreender como e por que estes assumem a forma que assumem. Essa é uma citação direta, né, na página 1056. Eu também estou partindo, em especial, hoje, de um recorte de um artigo da Julia Anas, de 1976, que é Plato's Republican Feminism. Acho que é um dos artigos mais famosos quando a gente fala sobre a questão das leituras feministas de Platão. A Anas tem uma crítica muito afiada, né, a ideia de que Platão possa ser um feminista, e eu já gostaria de deixar claro que eu concordo com ela. Eu acho que Platão não pode ser um feminista de fato, porque essa não era uma preocupação, ou mesmo um rótulo contemporâneo a ele. Mas dizer que Platão é feminista é também um movimento político legítimo, e que eu acho que passa despercebido para Anas, né, nesse artigo. Afinal, Platão, na minha percepção, é um tabuleiro de disputa política constante, né? Todo mundo quer ter Platão do seu lado. É preciso também, é claro, para falar de leis e para falar de mulheres em Platão, falar sobre a República. Num artigo de 2021, Questões de Gênero em Platão e Eurípides, Corpos Antigos e Gender Performativity, a Vânia Silva, colega minha da pós-graduação, e o meu orientador, Gabriel Cornelli, exploram o conceito contemporâneo de performance de gênero na antiguidade para compreender até que ponto Eurípides e Platão foram capazes de desafiar os estereótipos de homens e mulheres e os papéis de gênero da sua época na literatura antiga. Especificamente em relação à República, eles mostram como o exercício de pensar sobre uma cidade justa levou Platão a elaborar propostas tão subversivas aos costumes de sua época. Essa também citação direta na página 7. A proposta política nas leis, apesar de ser diferente daquela na República, e eu admito, muito menos utópica, ainda que utópica, mantém o caráter subversivo no que diz respeito ao espaço político das mulheres. A discussão central sobre as mulheres na República gira em torno do debate sobre o sexo biológico e se ele determinaria o desempenho de gênero e a natureza da alma dos indivíduos. Mas para Platão, a disposição da alma não tem nada a ver com os cromossomos de um indivíduo. A natureza binária dos sexos do ser humano se torna uma característica física que diferencia única e exclusivamente o exterior dos indivíduos, muito semelhante à forma como aqueles que têm cabelo se diferem dos carecas com base na quantidade de cabelo na cabeça, né? E que é, de fato, um exemplo usado no livro V da República, em 454 DE. Essa é a comparação. Homens e mulheres são tão diferentes quanto
cabeludos e carecas. O que realmente permite que mulheres e homens desempenhem este ou aquele papel na polis é a inclinação natural de suas almas, que deve ser descoberta por meio de um processo educacional. E para que uma mulher ou um homem se torne governante da polis na república, eles devem ter acesso ao mesmo tipo de educação. A educação discutida na república, que é aquela que forma os guardiões a partir de um grupo previamente selecionado, é uma educação já para uma elite pré-escolhida. Mas, para chegar nesse ponto, a gente precisa primeiro que essa elite tenha tido acesso a uma educação básica que também precisa ser igualitária. E na República, essa educação básica não é discutida, mas ela aparece nas leis. O Brisson, inclusive, deixa isso bem claro num artigo de 2012, Women's in Plato's Republic, na página 134, abro aspas. O acesso ao ensino superior pressupõe que as mulheres tenham sido previamente educadas de forma igualitária aos meninos. Não encontramos nada sobre esse assunto na República, mas nas leis, a legislação relativa à educação é perfeitamente clara. Nada, como proclama alto e claro o estrangeiro ateniense, retirará nossa recomendação de que, na medida do possível, a educação e, em todo o mais, o sexo feminino deve estar em pé de igualdade com o masculino. Isso é uma citação dentro da citação, né? Leis, livro 7º, 805, CD. Todo o programa de estudos públicos da Cidade das Leis está, portanto, aberto a homens e mulheres, como podemos observar por uma longa exposição, livro 7º, 788A, ao livro 8º, 842A. Aqui, a natureza mista do ensino obrigatório é afirmada com veemência. Fecho aspas por Brisson. As leis, portanto, propõem um acesso igualitário à educação em todas as suas etapas, especialmente nos livros 7º e 8º. A preocupação com a excelência de todas as pessoas dentro da Magnésia, que é a independência... A educação é para com a excelência de todas as pessoas dentro da Magnésia, já que a independência da cidade depende inteiramente delas. E não se pode arriscar sufocar as mulheres e prejudicar a polis como resultado. Isso é afirmado de forma explícita e entusiástica no livro 7º, precisamente como uma introdução ao tema da educação dos meninos e das meninas. E a passagem que realmente elucida a luz positiva com que Platão vê a participação das mulheres nos estudos nos assuntos do Estado é a seguinte, em 804d7 a 805b2. Abro aspas. Agora, tenho certeza de que há um número incontável de mulheres, geralmente chamadas sármatas, ao redor do Mar Negro, que não só montam a cavalo, mas também usam o arco e outras armas. Lá, homens e mulheres têm o mesmo dever de cultivar essas habilidades. Então, eles as cultivam igualmente. E já que estamos falando sobre isso, aqui vai outra reflexão para você. Eu defendo que, se esses resultados podem ser alcançados, a situação em nossa região da Grécia, onde homens e mulheres não têm um objetivo em comum e não dedicam todas as suas energias às mesmas atividades, é absolutamente estúpida. Quase todos os estados, nas condições atuais, são apenas meio estado e desenvolvem apenas metade das suas potencialidades, enquanto que, com o mesmo custo e esforço, poderiam dobrar suas realizações. No entanto, que erro colossal para um legislador cometer. Fecho aspas. Essa tradução do grego é do Trevor Saunders, e eu estou traduzindo do inglês. A Anas também afirma em seu artigo que a passagem que eu acabei de citar, assim como todas as passagens seguintes no livro 7º e 8º, que descrevem em detalhes a educação que meninas e mulheres devem receber nas artes da guerra, são de menor importância. Ela argumenta que as mulheres, abre aspas, ainda precisam aprender a lutar, mas apenas para defender seus lares e filhos em último recurso. Fecho aspas. Mas eu acredito que isso esteja aberto à interpretação. Platão afirma que o treinamento das mulheres é necessário, abre aspas, nem que seja apenas para garantir que, se alguma vez for necessário que todo o exército deixe o Estado e vá para o campo de batalha no exterior, deixando as crianças e o resto da população desprotegidos, as mulheres sejam, pelo menos, capazes de defendê-los. Isso é em 813e, 814a, que é o trecho que ela estava referenciando. A expressão pelo menos é uma tradução de ge tuston. Ge é uma partícula com função restritiva e limitadora, e
tostons é um pronome demonstrativo de quantidade para pequeno ou grande, vai depender do contexto. Em várias traduções conceituadas dessa passagem das leis, como a tradução de 97 do Cooper, ou a tradução do Bury de 68, os tradutores parecem ter concordado em transmitir o sentido de que, pelo menos, indica que o mínimo esperado dessas mulheres é a capacidade de defender a cidade em caso de emergência. No entanto, não fica explícito que essa é a extensão total do papel militar esperado delas. Sugerir que as mulheres seriam incapazes de avançar mais no exército do que os homens parece ser um preconceito do leitor, nesse caso da Anas, e não do próprio Platão. O que, é claro, sempre poderia ser atribuído ao anacronismo de julgar os textos antigos pelos padrões modernos, que é um erro que a Anas comete com alguma frequência. O máximo que se pode deduzir com segurança dessa passagem e do contexto antigo que entendia que as mulheres eram objetivamente inferiores no sentido biológico aos homens, é que o mais provável é que o exército da Magnésia não fosse incluir muitas irmãs de armas. No fim da passagem, o orador ainda reforça, né? Essas, que são as habilidades militares, são habilidades que todos os cidadãos, homens e mulheres, devem se preocupar em adquirir. Platão ainda desafia a suposição de que a diferença biológica determina diretamente a capacidade de alguém de levar uma vida virtuosa, o que inclui uma educação física muito bem pensada por meio das artes da dança, da guerra e da ginástica, conforme detalhados nos livros 7º e 8º. Bom, uma vez estabelecido que o ponto de partida para a virtude é ter acesso a uma educação orientada para a virtude e que as mulheres podem participar disso nas leis, na medida em que forem capazes de acompanhar essa educação, o próximo passo na minha crítica ao argumento da Anas é investigar o que viver essa vida virtuosa implicaria em termos de direitos e obrigações para as mulheres na Magnésia e os benefícios que elas poderiam colher disso. A Anas constantemente diz que nas leis as mulheres foram empurradas por um papel que não as beneficia particularmente, que no nível individual essas mulheres não são satisfeitas e que por isso não importaria se tivesse alguma igualdade, mas que a Anas também não vê que tem. É importante notar, no entanto, né, que o maior benefício da virtude em Platão é a felicidade, e que todos os outros bens, pelo menos nas leis, também dependem da posse das virtudes. Como o Bobonite explica no que ele chama da tese da dependência, num livro de 2002, que é o Plato's Utopia Recast, abro aspas, Platão distingue os bens divinos ou maiores dos bens humanos ou menores, e afirma que os últimos dependem dos primeiros, o que sugere que a diferença entre os dois tipos de bens é mais fundamental do que, por exemplo, uma diferença de quantidade, fecho aspas. Para se beneficiar do bem dependente, uma pessoa deve ser justa, pois nada é realmente bom se não for ativamente ruim para a pessoa injusta. Nem o bem dependente, nem o mal dependente. Portanto, né, não seria irracional argumentar que, para Platão, as mulheres dentro da polis, por ele proposta, seriam muito mais satisfeitas pessoalmente do que a mulher ateniense média do século IV a.C., que é com quem a Anas está comparando essas mulheres, uma vez que a virtude é o seu padrão de felicidade e realística da Anas fala muito sobre essa questão da escolha pessoal. E o seu principal argumento, por exemplo, aqui, abro aspas para Anas, para Platão, a razão pela qual o trabalho doméstico não é uma ocupação real é que ele não traz nenhuma contribuição insubstitutível para o Estado. E que ele não se preocupa minimamente com o tipo de objeção que o trabalho doméstico é incapaz de proporcionar uma vida satisfatória à mulher inteligente. Ela também diz que não há nada na República, nem nas leis, que comprometa Platão com a visão de que era injusto de que as mulheres atenienses fossem tratadas como eram. Mais uma vez, o problema me parece aqui que ela está tentando manter Platão em padrões anacrônicos que não deviam se encaixar nas preocupações filosóficas dele. A noção de satisfação pessoal, inclusive, né, pode ser especialmente problemática em Platão quando a gente considera, por exemplo, a discussão do tirano e do filósofo na República, onde se afirma que o indivíduo com a alma injusta é sempre aquele que age em benefício próprio. Então, Platão estaria propondo, na verdade, uma ideia de satisfação completamente oposta a essa noção contemporânea de encontrar algo que satisfaça só a si mesmo.
acho que acabou meu tempo. Essas eram algumas das minhas considerações a respeito de todas essas questões. Então, eu vou finalizar por aqui. Mas muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Helena, pela sua fala muito, muito clara. Chegamos, então, ao fim das apresentações. Muito prazer conhecê-los, foi ótimo, obrigado. Fique à vontade, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.